Hora de colocar as suas presas para jogo. A vampiromania nunca esteve tão viva no mundo do cinema desde Crepúsculo, sei lá. Então sim, temos aí mais um grande filme com vampiros sendo lançado nos cinemas esse ano. E a gente vai falar um pouquinho dele agora. Vem comigo que depois da sinopse, a gente vai mergulhar dentro de Drácula, uma história de amor eterno. Após a morte de sua esposa, um príncipe do século XV, vivido por Caleb Landry Jones, renuncia a Deus e se torna um vampiro. No século XIX, ele vê uma mulher que lembra sua falecida esposa e a persegue, selando seu próprio destino. Esse novo olhar sobre Drácula, clássica história de Bram Stoker, é dirigido e roteirizado pelo diretor francês Luc Besson. A gente falou de um filme anterior dele, Dogman, aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, que também foi protagonizado por esse ator, que é o Drácula aqui, o Caleb Landry Jones. E eu acho engraçado porque esse, em teoria, é o terceiro grande filme de vampiro do ano. Sim, estou contando Nosferatu como um filme desse ano, porque apesar de lá fora ter sido lançado em 2024, aqui no Brasil chegou no dia 2 de janeiro. E eu acho engraçado como essas histórias elas têm climas totalmente diferentes. Eu tô considerando aí, além de Nosferatu também, Pecadores, que eu assisti, mas não falei no canal. Vou ver se eu trago vídeo em breve. Quem sabe eu deixo pra maratona de Halloween pra rever. Ele é um dos meus filmes favoritos do ano. Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Vai que assisto um filme muito maravilhoso aí depois. Mas de qualquer maneira, eu acho que esse Drácula do Luc Besson funciona inclusive muito bem como contraponto ao Nosferatu do Robert Eggers. Os dois filmes contam basicamente a mesma história, afinal, Nosferatu também é inspirado em Drácula. A gente gravou vídeo sobre o filme, também vou deixar aqui no card. Só que o Eggers, ele prefere fazer um filme mais rebuscado e mantendo o clima, né, o estilo gótico ali na história. Enquanto o Luc Besson, ele vai aqui para um lugar quase daquelas aventuras medievais, aqueles filmes de capa e espada que a gente tinha ali no final dos anos 80, início dos anos 90. Esse filme tem um clima muito mais aventuresco e ele usa uma linguagem tão mais popular que é quase como se ele quisesse ser a antítese do que Nosferatu foi. Enquanto eu tava vendo o filme, eu tava pensando que meio que o Luc Besson mirou ali no Drácula do Francis Ford Coppola e acertou no Van Helsing. Porque dá pra você ver que ele tenta emular um certo estilo, um certo senso fashion, talvez dizendo assim, logo no início do filme. Você tem sequências muito bonitas visualmente. Quando eu comecei a ver o filme, eu pensei, cara, a gente pode chamar esse filme de tudo menos de feio. E aí veio o salto no tempo. A primeira parte do filme, né, o início da história, se passa no século XIV ou XV, eu não sei calcular esse negócio de século direito, mas ali na época das cruzadas, e aí conta a história, né, do grande Vlad, o Empalador, que era um desses caras da cruzada, que faz guerra em nome de Deus, só que a mulher dele morre, e ele acha que Deus o abandonou, e ele renega Deus, e é assim que ele se torna um vampiro. É essa história que a gente tem aqui. E a gente dá um salto no tempo, a gente vai parar em 1889. A França está comemorando o centenário da Revolução Francesa, esse é o cenário que o filme dá pra gente. E ele acaba encontrando essa mulher, que ele acredita ser a reencarnação da grande amada dele. Eu acho que a questão é que o título do filme deixa a entender que talvez seja uma visão voltada pro romance. E eu não acho que seja isso. Eu acho que, na verdade, esse filme do Drácula, ele tem um problema de tom muito grande. Porque no início ele parece esse romance épico, em alguns momentos ele parece um filme de caçadores de vampiros genérico, e ele tem um tom de humor muito errático, sabe? Eu tava vendo o filme e tinha algumas cenas que eu não sabia se era pra eu rir porque o filme queria que eu risse ou se é porque eu tava achando tosco e eu estava rindo involuntariamente. Eu tava rindo contra o filme. E até agora, eu pensando no filme, eu não sei dizer. A gente tem aqui no filme, por exemplo, umas gárgulas de CGI que se comportam meio como se fossem os Minions do Drácula. E elas são muito feias. Elas são muito... Elas não são bem feitas. E aí, isso dá um tom diferente pro filme, entendeu? É quase como se a gente tivesse chegado na marvelização do Drácula, sendo que isso já existe, se chama Blade. Eu acho que o pior aqui é que essa versão do Luc Besson de Drácula, ela não se sustenta sozinha. Eu acho que você só vai conseguir gostar, apreciar esse filme, se você comparar ele com outras adaptações de Drácula. 15, 20 anos que eu assisti Van Helsing, que é um filme tosco, que já era tosco na época, mas cresceu sendo um clássico cult.
E eu lembro muito da sensação que aquele filme me causou, e eu acho que a sensação aqui é parecida. É um filme tosco, é um filme que talvez me faz rir nos momentos equivocados, mas eu acho que tem algum potencial se a gente olhar com um certo distanciamento. Eu acho que não agora. Eu acho que tem um problema de ritmo aqui também, que acaba depondo contra o filme. Depois que a gente tem o salto no tempo, existe um momento que o Drácula vai contar o que aconteceu com ele nesses 4 séculos, e o filme meio que para ele contar esse flashback. E eu acho que é uma quebra de ritmo muito grande. Eu cometi o maior pecado, que é algo que eu considero o maior pecado no cinema, que é levantar um relógio e tentar calcular quanto tempo faltava pro filme terminar nessa parte. E tinha se passado, sei lá, uns 50 minutos, ainda tinha 1 hora e pouco pela frente. Então, isso pra mim é um mau sinal. De qualquer maneira, acho que Caleb Landry Jones é um ator legal, eu já tinha visto isso em Dogman. Eu acho que tem locações legais, eu acho que o filme consegue alguns frames legais, principalmente a primeira parte ali do filme, que se passa na era medieval, é muito legal. Eu acho que quando o filme dá um salto no tempo e vai pra Paris, vai pra Londres ali, eu acho que o filme se perde um pouco nesses cenários, eu acho que o filme fica menos belo. E eu acho que se o filme talvez diminuísse esse tom de romance e voltasse nesse tom de aventura épica, eu acho que ele ficaria muito mais legal. Principalmente porque o filme dá ali um cenário maneiro, né? O filme te coloca ali no cenário do centenário da Revolução Francesa. Ele poderia ter sido trabalhado melhor, porque a gente tem esse cenário, vai ter visitas importantes, então a gente tem que impedir o Drácula de fazer qualquer coisa. Mas é só isso, é só para isso que serve essa conceituação do centenário da Revolução Francesa. Você poderia ter aproveitado isso para fazer uma sequência épica no final, e eu acho que ela é bem menor de escopo do que ela poderia ser. Eu acho que quando o filme se propõe a ser essa aventura épica, que lembra muito ali esses filmes, como eu falei ali, do final dos anos 80, ali dos anos 90, faltou assim ir uns passos à frente. Faltou ele ser mais bem resolvido no tom. Acho que pode ser uma adição interessante pro catálogo do streaming em breve. Acho que não é uma obra de romance suficiente pra você ir de casalzinho no cinema. Inclusive, o casal que tava na minha frente na sessão que eu fui saiu bem decepcionado porque o funcionário do cinema me contou que eles falaram que o filme é bem ruim. Não acho que isso também seja pra tanto. Mas também não é o melhor filme de terror em cartaz. Essa semana estreou A Hora do Mal, a gente vai falar um pouquinho também aqui. E então, essa versão de Drácula fica meio perdida aí nesses tantos de lançamentos que a gente tem no cinema. Então, eu acho que talvez esse seja um filme para você deixar passar e assistir no conforto do seu lar. Bom, como eu disse, Drácula, uma história de amor eterno, tá em cartaz nos cinemas brasileiros. Então, se você estiver curioso, se você quiser conferir, se você é muito fã de histórias de vampiros, se você gosta do trabalho do Luc Besson, talvez seja pedida para você. Mas se você chegou nesse vídeo depois do lançamento do filme, dá uma olhadinha no link aqui da descrição para você saber em qual serviço de streaming o filme está disponível ou se você consegue comprar ou fazer aluguel digital dele. Para Drácula, uma história de amor eterno, eu dou 2,5 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre o cinema, você pode me contar qual a sua história de vampiro favorita e, claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí, afinal eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Mas conta pra mim, qual é o seu vampiro favorito dos cinemas e por quê? Você quer ver esse filme aqui na nossa maratona de Halloween? Tá vindo aí, hein? Até o próximo filme.